Primeiramente, você que está chegando no meu canal, seja muito bem-vindo. Você que está vendo pela primeira vez, se inscreve no canal, deixa um like no vídeo e ative o sininho para receber as notificações. Mas sem muitas delongas, vamos diretamente para o vídeo. O ponto é o seguinte, o Fantástico fez uma matéria sobre a onda de violência no centro de São Paulo. Então a chegada de clientes que passam bem em frente ao teatro. Esses homens que circulam por ali pegam suas bicicletas e começam a pedalar, mas apenas por poucos metros. Estão procurando vítimas. Este está com capacete. Fica parecendo um ciclista de passagem pelo local, mas está prestes a dar o bote. Atravessa a rua rapidamente, bem na frente de um carro. Na sequência, surge outra bicicleta. Os dois passam a circular este homem que está com um celular numa das mãos e uma pasta e uma bolsa na outra. Ele nem se dá conta, mas vai ser assaltado em breve. Um dos ladrões puxa rapidamente o celular e foge. A vítima corre atrás. O pedestre de blusa verde dá uma rasteira. Nessa hora, a vítima consegue recuperar o aparelho que tinha sido arremessado. O bandido que havia caído levanta, sobe na bicicleta e sai pedalando. Lá na frente, encontra o parceiro e sai de cena numa boa. Eles foram lá, trataram sobre a violência, sobre crimes, sobre quão perigoso é o centro da cidade. Aí você deve estar imaginando, né? Já que é um jornalismo investigativo, que se qualifica como sério, eles foram falar de Cracolândia, foram falar de tráfico de drogas, foram falar de traficantes, de usuários, mas não. A matéria, muito pelo contrário, é uma matéria chapa branca que claramente passa um pano rasgado para todas as teses da esquerda, simplesmente ignorou o principal problema da região central de São Paulo, que são justamente os traficantes, os usuários de drogas e a região da Cracolândia, as pessoas que são reféns do tráfico por conta do uso de crack, as pessoas que estão condenadas, sentenciadas à morte pelo tráfico, pela esquerda no centro de São Paulo. O ponto é que são furtados 86 celulares por dia só no centro de São Paulo. O ano passado foram 200 mil aparelhos roubados ao longo do ano todo. Eu mesmo na campanha de 2020 estava fazendo um selfie, na hora que eu baixei, levaram o meu iPhone, para fazer o quê? É o que a gente tem na cidade, a gente tenta resolver o problema. Mas da onde vem o problema, essa onda de violência? Vem justamente da questão da Cracolândia. E a gente tem adotado medidas reais e medidas que resolvem o problema na Câmara de São Paulo em parceria com o Executivo. Uma delas foi justamente transformar a Praça Princesa Isabel em parque, a adoção de medidas incisivas da força policial na região, acabar com a Cracolândia, prender traficante. Mas o que acontece? O traficante é preso, a justiça põe em liberdade porque foi a GCM que prendeu. Eu gravei um vídeo falando disso, o link tá aqui em cima. E quando a gente fala de furto, imagina o seguinte, vou contar pra vocês um fato aterrador. A gente sabe que a galera vai presa e sai. E aí, depois que inventaram a audiência de custódia, o sujeito vai preso furtando o celular, o princípio é da bagatela, não vale lá tanta coisa, não teve ameaça à vida, empenho de arma de fogo, nada, então o sujeito é posto em liberdade. E isso mantém as pessoas em situação de delinquência na região do central da cidade. Como a gente resolve isso? Com as medidas de habitação, de trazer o aparato público para a região central. Quem é contra esse tipo de projeto? Justamente a esquerda, que obstrui os projetos aqui na cidade de São Paulo, que está obstruindo o plano diretor na cidade, que é contra o avanço da cidade. Eles querem o caos, a desordem, as pessoas sendo assaltadas para o terrorista de plantão deles, o Guilherme Boulos, virar prefeito de São Paulo. Mas nós não vamos deixar isso aqui acontecer. E no meio disso tudo, a gente tem o Lula aparelhando a comunicação estatal para transformar na TV Lula, num folhetim de propaganda. Por exemplo, a TV Brasil se tornou TV Lula. Ela que é originária de uma estatal e que deveria já ter sido privatizada. A gente tem, por exemplo, o Felipe Neto, que virou um especialista em governo, que na verdade parece um especialista em Partido Comunista Chinês. E de outro lado, a live da Janja, por exemplo, que acabou compartilhado por veículos oficiais do governo. Naturalmente eu processei ela por isso. Foram intimados a prestar esclarecimentos, fizeram uma justificativa mabembe no processo, estou aguardando a decisão judicial. Tenho certeza que a gente vai ganhar uma liminar e vai acabar com a farra da Janja e do Lula na TV Brasil e principalmente na EBC. Só que aí eu quero chamar a atenção para vocês nesse tweet. Dá uma olhada nesse tweet aqui, ó. Felipe Neto. Atenção, 22 horas eu estarei na @TV Brasil debatendo sobre o uso da comunicação digital para ameaçar a democracia. Vamos falar sobre a ditadura e seus horrores. Será que ele vai falar de Cuba? Será que ele vai falar da Venezuela? Vai falar da China? É óbvio que não. Ele vai utilizar a TV Brasil, ele que é aliado ao Lula, ele que faz parte daquele conselho de comunicação do Lula, saiu para tudo quanto é canto aí. Ele simplesmente agora utiliza os veículos de comunicação para fazer proselitismo para o governo. A gente sabe que a TV Brasil não tem audiência nenhuma, ela é quase irrelevante. Só que ela passa a ganhar relevância quando um youtuber famoso, com milhões de seguidores, passa a divulgar o conteúdo e aí todo o aparato estatal que custeia aquela estrutura é utilizado
para divulgar o youtuber que vai utilizar da sua imagem para promover o governo Lula. É isso que ele está fazendo agora. Mais ou menos um 2.0 do que a Dilma fazia com aquele cara do perfil Dilma Bolada. É isso que está acontecendo neste exato momento no país e você está pagando a conta do Felipe Neto. Só que sabe o que é interessante? A EBC fez parceria com o Partido Comunista Chinês. Eles vão compartilhar conteúdos. O que eles vão compartilhar de conteúdos? Como calar a população, como limitar a imprensa, como cercear a liberdade de expressão? Porque esse é o jornalismo chapa branca que o PT gosta. E aí, só para você entender, existe uma empresa chamada CMG. Ela é uma estatal de mídia do Partido Comunista Chinês. Curiosamente, o Instituto Lula já fez eventos em parceria com essa empresa. Então, você imagina o que tem por baixo da ponta desse iceberg, que tem um Felipe Neto com uma tampa de privada na cabeça em cima dele. Só que aí eu quero convidar vocês a refletir comigo sobre um tema bastante importante. E é um tema espinhoso, canta processo para todo lado, dá dor de cabeça, que é justamente a participação de trans em esportes. Às vezes eu fico revoltado, eu gravo meio nervoso, mas eu vou tentar, dessa vez, falar em tom ameno para a gente abrir um diálogo. É inconcebível que uma pessoa que nasceu biologicamente homem participe em categorias femininas. Isso é impensável. A gente sabe que biologicamente homem você é mais forte que mulher. Você tem melhor desempenho em atletismo, em atividades esportivas que envolvam força, como por exemplo o levantamento de peso ou a natação. Existe uma nadadora, assim se identifica, mas que na verdade nasceu biologicamente homem, que é a Lia Thomas, que na verdade chamava William Thomas. William Thomas, esse cara aqui do lado, ele estava na posição 40º, 62º do ranking masculino de natação. Aí fez a transição de gênero e se tornou a Lia Thomas, que, vamos concordar, parece o Cássio, goleiro do Corinthians. O ponto é o seguinte, a Lia Thomas, ela tá em primeiro lugar no ranking feminino de natação. Ganha todo quanto é prêmio. Tá chegando aqui, a coitada da mulher que tá competindo com ela ainda tá indo. É assim, é completamente discrepante. Se você quer ver a diferença entre o desempenho masculino e feminino, assiste uma Olimpíada. Assiste a natação masculina e feminina. Aí você pega uma pessoa biologicamente nascida homem e coloca ali, dá errado. Que criasse então uma categoria, sei lá, atletas trans, mulheres trans, homens trans. Não tem problema com a forma que essa pessoa quer ser chamada, a gente tem que respeitar, o problema não é esse. O problema é que esses atletas trans estão ocupando espaços genuinamente de mulheres. E a gente sabe que a luta que as mulheres tiveram para conseguir esse espaço. E aí você fala isso, você vira transfóbico. Só que, pô, não é mulher, é mulher trans, é diferente. A genética, a biologia fala que é diferente. Eu falei que eu não ia ficar nervoso, já fiquei. Mas o ponto é o seguinte, isso não faz sentido. E aí, essa Lia Thomas, ela foi premiada como mulher do ano pela ESPN. A mulher do ano, a atleta do ano nasceu homem. Incrível, que grande prêmio. Aí imagina as nadadoras, recordistas, até o William mudar de sexo e virar a Lia, como ficaram os prêmios dela. Imagina quantas mulheres, nascidas biologicamente mulheres, não gostariam de receber esse prêmio, que é ocupado por conta da grande performance de uma atleta que tem a genética masculina. É inconcebível. E aí a esquerda aplaude. Se você falar contra, você é um grande fascista. Hoje em dia a gente pega empresas. Estava conversando com um amigo que trabalha como produção de vídeo para uma grande empresa que tem streaming. Eu não vou falar o nome para não expor o colega. E aí ele falou que ele ia fazer um projeto. Aí não chegaram para ele e falaram, olha, os profissionais são qualificados. Assim, quantos são gays, quantos são trans, quantos são negros? Ele falou, mas vem cá, sei lá, pra mim são qualificados. Daqui a pouco ele falou, eu vou falar que eu sou gay pra bater cota. As pessoas estão deixando de lado a qualificação para simplesmente considerar o critério sexual das pessoas. Isso está virando uma deturpação completamente de meritocracia, de valor, de crescimento. Acaba deixando de lado o mérito das pessoas simplesmente por aplicar conceitos idiotas que essa Beautiful People diz que tem que aplicar. Eu fico imaginando a vida de merda que deve ter esses blogueiros, essa galera que vai do Big Brother, que se você fala um negócio errado, rola um cancelamento ali pra galera da GK, lá dessas encrencas todas, e aí pronto, fudeu sua vida. Você é cancelado, você virou um pária. Porque você não pode ter opinião, porque você soltou uma palavra errada sem querer. É um mundo tosco, é um mundo bizarro que a gente vive. Está completamente deturpado, os valores são completamente subvertidos. É tosco, e assim, chega num grau de estupidez onde as pessoas entram em parafuso na minoria que ficam defendendo da minoria de lugar de fala e ninguém fala mais nada. Aí deve ter escrito, esse homem branco heterotop aí falando, foda-se como vai me rotular. O ponto é o seguinte, não faz sentido.
A gente vive um tempo que simplesmente não faz sentido e a luta das mulheres é simplesmente rasgada porque o sujeito resolveu mudar de sexo e competir na categoria feminina e todo mundo aplaude como se fosse legal. Assim, o poste tá mijando no cachorro. Entendeu? Não sei se o poste ou o cachorro é trans, tanto faz, mas assim, tá estranho. Falando nessa pauta toda trans, a gente tem a questão da economista trans, que é a Dilma Rousseff. Não entende nada de economia, mas diz que entende que agora foi trabalhar no banco do BRICS. Ela que assaltava bancos, agora virou a dona do banco, a gerente do banco, a presidente do banco, com um salário de mais de 220 mil reais por mês. É incrível, né? Efetivamente, quando você é amiga do rei, aparentemente a incompetência, além do crime, é claro, acaba compensando. E aí eu fico pensando, você assistiu aquela comédia do Hassum lá, que é a falência final? Então, a quebrada final, ela quebrou o Brasil, vai quebrar o Banco do BRICS. Qual a competência, qual o atributo técnico que a Dilma tem para o cargo? Faliu uma lojinha de 1,99, como é que ela vai presidir o Banco do BRICS? Assim, é uma situação lastimável. A gente tem hoje um conceito de Brasil completamente estúpido, onde a impressão que se transmite para as pessoas é que efetivamente estudar, se esforçar, não vale a pena, porque olha o tipo de situação que a gente vive, seja com a Lia Thomas, com a Dilma Rousseff ou com qualquer outra situação, às vezes a piada perde a graça, porque está passando do limite. Tamo junto, um abraço e vamos processar tudo.